falando em crime, etc., direita, a Procuradoria-Geral da República, eu achei esta uma boa notícia, senhores. Vamos lá. Eu achei esta uma baita notícia. Fazia tempo que eu não olhava por uma notícia, não estou sendo sarcástico aqui, eu estou falando sério. Eu achei essa notícia uma notícia legal. A Procuradoria-Geral da República tem cogitado firmar acordos com acusados de participar do 8 de janeiro que não praticaram atos de violência, o que os livraria de enfrentar ações penais no Supremo Tribunal Federal. Eles destacam que as pessoas denunciadas por incitação atendem aos critérios previstos na lei para os acordos de não persecução penal. Estes acordos seriam feitos individualmente. Cada réu deve assumir a culpa pelo crime e aceitar o que for determinado como reparação do dano, pagamento de multa e prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas. Os eventuais acordos ainda precisariam ser homologados pelo relator dos processos na Corte, que é o ministro Alexandre de Moraes. A ideia é que somente o grupo que não se envolveu diretamente com atos de violência, invasão e depredação seja contemplado. O que você achou, Felipe? Renato, tem dois lados dessa notícia. Primeiro, que eu vi o número das pessoas que se encaixariam nesse requisito da Procuradoria-Geral da República é em torno de mais de 1.200 pessoas. Então, a maior parte. Ou seja, é a maioria absoluta, né? A gente está desde o de 8 de janeiro discutindo as ilegalidades da prisão do 8 de janeiro e depois de 8 meses a PGR fala o seguinte, gente, 90% das pessoas que lá estavam... Eu encarcerei de birra. Sem querer. Mas aí eu falo. Aí você vai ter que pagar a multa. Aí eu entrava com ação contra o Estado por ter sido encarcerado. Aí então tá bom, ficamos quites. O número de pessoas que... Hello, Kitty. O número de pessoas que provavelmente cometeram o crime é em cerca de 40 pessoas só. O problema é que ele consegue te pagar com precatório e você não consegue pagar o Estado com precatório, né? Ou seja, é um absurdo, Pavinato. Assim, é um absurdo. Eu vejo como um absurdo. Depois de 8 meses... A PGR reconhece as prisões ilegais de determinadas pessoas e os procedimentos ilegais que foram cometidos com essas pessoas, que chegam a quase 90% do todo, né? Ou seja, é a declaração de falência do Estado e do nosso serviço judiciário. Infelizmente, eu vejo dessa forma. Claro que reconhecer e liberar essas pessoas mediante multa ou mediante serviço comunitário é muito melhor do que manter preso. Mas não deixa de escancarar a ilegalidade e a arbitrariedade da persecução judicial no 8 de janeiro. Você tem razão, porque isso só confirma tudo isso que a gente vem falando desde o acontecido. A gente vem falando exatamente isso. Essa emissora foi chamada de incentivadora do golpe por não ter acompanhado outras emissoras fazendo comentário de terrorista, etc. Todos devem ser presos. Tem um comentarista político que flipou de lado, né? A pessoa era o maior inimigo do PT, hoje é o melhor amigo do PT, era inimigo da Lava Jato por conta da arbitrariedade e hoje falava assim, não, prendeu pouco, tem que prender mais. Só porque a gente não entrou nessa onda, né, a gente ficou aí, mal visto pelas pessoas que estavam todas junto em uníssono, sem parar para olhar. E agora é a PGR mesmo, que olhou, a grande maioria, quase todo mundo falou, não era nem para ter sido preso. Porque não cabe prisão preventiva essa modalidade. Uhum. E aí, Elaine? Exatamente. Na verdade, eu vou olhar de novo para a questão dos custos que o Brasil paga, né? A gente pagou para manter essas pessoas presas, pagou para manter essas pessoas sendo ali investigadas, processadas, alimentadas, encarceradas. E aí agora faz um acordo. Poxa, por que não fez esse acordo antes? Por que a gente levou 8 meses para fazer um acordo, PGR? Será? Olha que a pulga que está atrás da minha orelha. Não, a pulga que está atrás da minha orelha. Não é a Mel? Não. A Mel também está aqui no ponto. Aí o STF olhou, falou assim, 2.000 ações para a gente julgar? Você tá louco?
não, vamos dar um jeito de tirar isso aqui, porque não dá mais para falar, a competência não é nossa. A gente trouxe para a gente, não é nossa, é nossa, é nossa, é nossa. Aí quem pariu o Matheus que o embale. Você vê as denúncias, tá tudo um copia e cola, que assim, o STF ia ter que aniquilar uma história de jurisprudência do tribunal. Você não acha que viram o tamanho da ousadia, Diego Tavares? Ô Pavi, eu até concordo, mas eu sou mais da tese de que essa saída encontrada pela PGR é uma forma de corrigir o erro sem admitir o erro. Olha, tudo foi errado, realmente violamos os direitos fundamentais, violamos o processo penal, acabamos com a nossa jurisprudência, mas olha só, vamos propor esses acordos porque para fazer um acordo você se declara culpado. Então, você vai estar assumindo tudo aquilo que está sendo imputado a essas pessoas, elas estarão assumindo. Então, eu acredito que é mais uma estratégia de corrigir a situação, é praticamente uma tortura, né? Você mantém a pessoa presa pelo prazo que esses presos estão lá indevidamente e agora você ainda as obriga a se declararem culpadas para poderem se livrar então, vamos entrar no oitavo mês. Do tormento da prisão. Existe um crime que todas as pessoas cometeram, que é o crime de invasão. Fato. Não poderiam estar presos, mas cometeram esse crime. Não, esse aqui não, Rodolfo. Essa lei não pegou no Brasil. Invasão, a gente não sabe ainda se é crime no Brasil. MST, né? Tem um MST que está no Código Penal faz 83 anos, mas a gente ainda não sabe. Mas de qualquer forma, não sou todos. Nós temos a questão da individualização das condutas que não foi atendida na PES das denúncias, que são genéricas, que são coletivas. Então, na minha opinião, é só uma forma da estrutura estatal corrigir um erro gravíssimo contra todos esses presos, sem assumir que de fato cometeu um erro. A única coisa que faz sentido para mim em tudo isso, Pavinato, é entender que depois de 8 meses, o pessoal da CPMI não está tendo forças. Essa CPMI do 8 de janeiro, que deveria ter acontecido lá atrás, talvez eles demoraram tanto para instalar essa CPMI que eles conseguiram criar uma base. Ou seja, está do jeito que eles querem. E agora que eles estão vendo que estão do jeito que eles querem, eles fazem esse acordo de soltura desses 1.200. 1.200, Pepe, você investigou lá, né? 1.100 e pouco, 1.200 pessoas que estão presas lá. Fosse o contrário, por exemplo, se essa CPMI tivesse instalada lá atrás e estivesse de fato sendo provado agora que o mentor desse 8 de janeiro fosse Jair Bolsonaro, essas pessoas ainda estariam presas, sabe por quê? Porque essa é a bandeira deles, olha só. Então, para mim, há tudo uma estratégia por trás. Eu estou só conjecturando, tá? Eu estou imaginando coisas, talvez, mas é o que faz sentido na minha cabeça. Estão soltando agora, por quê? Porque a CPMI, de fato, está do jeito que eles querem, não conseguiram provar nada contra o Bolsonaro, mas também não vou provar nada contra o atual governo. Então vamos fazer o seguinte, vai acabar em pizza. Vou soltar todo mundo, vou usar da estratégia de acordo para que eles se declarem culpados, eu solto todo mundo e essa CPMI perde força e o 8 de janeiro vai ficar na história dos livros do Brasil. Olha, eu tenho um compadre que diz que isso vai ser concluído em setembro. Porque depois de 9 meses você vê o resultado, compadre Washington. Pega lá em cima, Dani, de cima. Mas, Elaine, você acha que isso vai ser concretizado? Esses acordos vão ser feitos? Sim. Com certeza. A PGR, uma vez que ela soltou isso... Não, foi a coisa mais linda que eu já vi da PGR nesse momento. Porque eu concordo com tudo que o Felipe expôs, porque, de fato, não eram nem para estar respondendo a um processo com uma denúncia vazia de copia e cola, sem individualização de conduta. E esse é o caminho para resolver todas as questões judiciais e de litígio, né, Pavinato? A gente sabe que isso é na nossa vida prática de advogado. A AGU tem feito muito acordo e tem sido bem sucedido, e agora a PGR. Nada mais natural do que, para quê? Que a gente vai ficar enrolando o processo, mantendo essas pessoas na cadeia para gastar mais dinheiro do próprio Estado? Chega, né? Nós estamos aí com um déficit fiscal de 230 bilhões e mais o rombo que vem aí nesse novo ano, né? Que foi anunciado aí pelo menos 140 bilhões. A gente precisa de mais gasto? Acho que não, né?